pulmão do Corinthians. Vampeta corre o campo todo, marca, arma o jogo e apoia o ataque. Um jogador perfeito para o futebol moderno. 25 anos, 1,84 m, 74 quilos. Antes de ser símbolo sexual de revista gay, ele recebeu um apelido que não era exatamente digno de um modelo. Vampeta é a mistura de vampiro com capeta. Mas você que é fã do Vampeta, sabe dizer qual é o nome dele? Será Valdir ou Valdemir? Alguém aí falou Marcos ou Ricardo? Faça a sua aposta. A resposta você vê no próximo bloco. E no próximo bloco você também viu os gols que deixaram saudade nos corintianos e cruzeirenses. Por onde anda o velho artilheiro Palinha? Beleza e saúde das academias para o Planeta Xuxa. Saiba como com a Paquita Bombom. Uma canção perdeu o Oscar, mas ganhou o coração do goleiro Rogério do São Paulo. Vale a pena esperar. A gente volta já já. Neste domingo, na Turma do Didi, a criançada vai curtir o mundo encantado dos Teletubbies. E logo depois... Oi, prazer. Didi recebe as visitas de Adriane Galisteu e Chitãozinho e Chororó. Luz do sol que me aquece, está em você. Neste domingo, meio-dia, a Turma do Didi. Que vida boa, alma boa, o peito bate. Que cara à toa, tô numa boa, tô numa light. Que vida boa, alma boa, o peito bate. Que cara à toa, tô numa boa, tô numa light. Bang, bang. Bang, 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 bang. Bang, bang. Bang, 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 bang. Itaú Card, o único cartão de crédito que tem um Itaú de vantagens. Skol desce muito mais redondo. Você sente isso quando você bebe. Você vai dizer que essa cerveja... Nossa senhora. Me vê das escolas? Você é daqui das redondezas? Sou, e você? Oi, você é aqui das quadradezas? Quê? Sabe que eu passei a vida inteira rodando atrás de alguém como você? Eu também. Sabe que eu passei a vida inteira quadradando atrás de alguém como você? Tá louco? Vamos dar uma voltinha? Vamos. Vamos dar uma quadradinha? Skol, a cerveja que desce redonda. Assim vocês me matam de susto. Sabe quem ia adorar receber um susto? A sua mamãe. Liga pra ela. Desapareçam daqui. Mamãe está em fome. Eu sou o I. Somos o DDI. Mais um. Um DDI para fumo custa menos do que esse isqueiro, capítulo. Liga agora ou a gente chora. DDI, viaje o mundo via Embratel. Futebol 99, oferecimento Skol, a cerveja que desce redondo. Tênis Mizuno, tecnologia Wave, transforma impacto em impulso. DDI, viaje o mundo via Embratel. Guaraná Brahma Light, você numa boa, numa Light. E Itaú Card, o único que tem um Itaú de vantagem. Sucesso!
Sucesso nas telas de cinema de todo o mundo. Uma das indicadas ao Oscar de melhor canção em 99. Curta agora com a gente a música preferida do goleiro Rogério. Olha, eu sou uma pessoa assim que muda de opinião muito com os músicos. Conforme vai surgindo as músicas, eu vou mudando de opinião. E um grupo que eu gosto muito é Aerosmith. No bloco anterior, a gente perguntou se você sabia o nome do meio-campo Vampeta, craque do Corinthians e da seleção brasileira. Você apostou em Valdir? Ou Valdemir? Marcos? Ou Ricardo? Acertou quem disse a terceira opção. Hoje, no Morumbi, a fiel torcida confia no senhor Marcos André Batista Santos. Mas lá de longe, na arquibancada, pode ir na intimidade, pode gritar, vai Vampeta, que ele vai gostar e, quem sabe, dar um show de bola. Ele pode não ter sido um super craque, mas certamente foi um goleador de muito talento e fez a alegria de algumas das maiores torcidas do Brasil. O atacante Palinha era um furacão na área. Corinthians, Cruzeiro, Seleção Brasileira. Por onde passou, ele deixou muita saudade e muita bola na rede. Hoje eu estou vivendo em Belo Horizonte, essa cidade tranquila, e aqui nós estamos na Praça da Liberdade. Palinha, viveu muitas alegrias no futebol. O futebol me deu muitas alegrias, né? Eu acho que eu tive a felicidade como profissional de passar por grandes equipes, né? E nessas equipes eu tive a felicidade, juntamente com os colegas, de ter marcado uma época. Hoje eu estou administrando 2 estacionamentos. Lá você é comandante? Lá eu sou comandante, como sempre. Quero ver se você manobra carro lá, hein? Não, se for necessário, a gente manobra. Tem um manobrista, mas quando há necessidade... Esse aí tá sujo aí, ó. Depois que deixou a carreira de jogador, Palinha se tornou treinador. O último time que ele dirigiu foi o Vila Nova, aqui de Minas Gerais, em 1995. De lá pra cá, o Palinha deixou o futebol, mas até hoje ele continua sendo um craque para contar as muitas histórias que viveu dentro das 4 linhas. Os títulos mais importantes que me marcou muito foi aquele de 72, pelo Cruzeiro, no momento que eu estava necessitando, né, de uma alta afirmação. E eu tive a felicidade de fazer os 2 gols na final. O título de 76 e o outro título muito importante foi o de 77 pelo Corinthians, né? Que era um título assim, sonhado pelo torcedor, por todos. E aquele título realmente se tornou assim, inesquecível para o torcedor e para mim também, na época, como profissional. Uma grande mágoa na sua vida? Uma grande mágoa foi não ter sido convocado para disputar uma Copa do Mundo. Ficou rico com o futebol, Palinha? Não, rico não. Acho que eu tive a felicidade de passar em grandes equipes. A gente fazia bons contratos, mas todos os contratos praticamente assim, de 2 anos. Então, por exemplo, um contrato de 2 anos, você ganhava às vezes 2 apartamentos ou 1 apartamento. Hoje mudou, né?
É ótimo pro profissional. Hoje é um apartamento por mês. Ele ganha um apartamento por mês. Valinho, você também era santo dentro de campo. Você adorava provocar os seus adversários. Como é que você provocava e irritava os seus marcadores? Não era irritar, né? Normalmente eu acho que a pior irritação com o adversário é quando você pega a bola e começa a partir para cima dele, né? E no momento que você tem a felicidade de passar, fazer os gols, né? O Carlinhos já fica revoltado, né? Eu não pipocava, né? Eu levava para cima mesmo e a gente fica até assim, orgulhoso, né? Porque o Figueroa, né? Que foi um grande jogador, né? Do nosso futebol, ele falou que o pior jogador e o jogador mais difícil que ele enfrentava era o Parlinha. Bebeto, por que com suas perninhas tão fininhas você consegue jogar tão bem? Eu acho que deu... Eu não acho minha perna tão fina assim não, né? Mas eu fiz realmente um trabalho com o professor Francalassi na época quando eu cheguei no Flamengo. Na época quando eu vim da Bahia, eu tinha uma perna realmente muito fina, mas depois com esse trabalho eu consegui ter uma perna mais forte, mas é o dom, né, que Deus me deu, né? Que é o mais importante. E anote aí na sua agenda, está chegando a hora. Em julho tem Jogos Pan-Americanos em Winnipeg, no Canadá. Abaixa o doping, viva a glória olímpica! Roma, 1960. Duas irmãs soviéticas são atrações em 3 provas do atletismo. A mais velha, Tamara Press, participa do disco e do peso. A jovem Irina corre os 80 metros com barreiras. Na estreia, surpreende a recordista mundial e marca 10 segundos e 8 décimos, medalha de ouro. Depois de conquistar a prata no lançamento do disco, Tamara Press vence a prova do arremesso de peso com 17 metros e 32 centímetros, meio metro abaixo de seu recorde mundial. As irmãs Press levam 2 ouros e 1 prata. 4 anos depois, Tóquio. Irina e Tamara estão de volta na mesma prova. O peso. Irina não passa do 6º lugar. Fracassa também nas barreiras, terminando em 4º. Mas conquista o ouro no pentatlo. Tamara Press chega ao ouro no disco e tenta repetir a dose no peso. 18 metros e 14 centímetros. Novo recorde olímpico. Juntas, as irmãs Press colecionam 5 medalhas de ouro. Juntas, desaparecem do cenário esportivo para sempre. Motivo? A introdução dos testes de feminilidade. Vocês sabem qual foi a última vez que o Vasco foi campeão do torneio de São Paulo? É danado! Vocês não me pegam, não. Eu tô voltando com a resposta. Acertou quem disse que o último título foi em 1966. Caramba, você quer aumentar, né, cara? Acabou tá falando desse de 15 minutos, acabou o intervalo já. Voltei com a resposta, mas só acertou aquele que fala, quem adivinhou que o Vasco ganhou. Opa! Tá bom assim mesmo, é isso aí, então vamos. Aí, galera, só acertou quem falou que o Vasco... Você quer me pegar na pegadinha depois, né? Mas tudo bem. Eu vou amassar ele, cara. Aí, galera. Só acertou quem falou que o Vasco foi campeão em 1966. É, o Vasco, quem sabe esse ano agora, né? Me vem demais, né? Demais, você não pega não, hein? É a pegadinha do esporte espetacular, né? Ela tem que estar sempre em forma para fazer bonito no Planeta Xuxa e na Malhação. São 4 horas de agito todos os dias. Dança, natação, futebol, bicicleta, corrida. O resultado de tudo isso é um corpo perfeito. Bom, galera, agora vocês vão ver o que eu costumo fazer todos os domingos no Planeta Xuxa. Não é mole não, hein? Quero ver todo mundo malhando comigo, ok? E vou mostrar pra vocês a série de exercícios que eu costumo fazer.
Vocês é a lamba aeróbica. Uma pessoa que quebra mesmo, quebra as cadeiras, perde quase 1 quilo nessa aula. Mas tem os alunos normais que fazem uma boa, de levinho, perdem de 500 a 600 calorias. Bom, como vocês viram, saí da sala de lamba aeróbica toda acabada, suada. Agora vim pra piscina, eu vou aprender a dar virada na água. Vem. Vamos lá, vai. Isso. Beleza. Isso. Aí. Por cima. Agora. Não, é fácil, tem que treinar muito. Mas ela tá bem. A primeira vez foi perfeito. É? Jura, Ricardo? Mano, certo. Gustavo Borges que se cuide por ela. Estou saindo do molhado, agora vou... Paulo Bala, o Diabo Louro, o rei das comemorações criativas. O goiano Paulo Nunes, de 27 anos, foi revelado no Flamengo. Chegou à seleção júnior, mas virou superestrela no timaço do Grêmio. Campeão do Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores, entre 95 e 97. Hoje, ele é a maior estrela do Palmeiras, a grande esperança de gols do Verdão. Mas você sabia que o Paulo Nunes não se chama Paulo? Isso mesmo, na carteira de identidade o nome dele é outro. Será André? Ou Pedro? Alguém aposta em Arilson? E que tal Jovenildo? A gente conta a resposta no próximo bloco. Loucuras do futebol brasileiro. Um padre vira chefe de torcida em Minas Gerais. Você vê a seguir. Os campeonatos estaduais pegam fogo. Gols e discussão nos jogos de sábado. Os paulistas a um passo do título brasileiro de futebol de areia. Magia, fé, energia. Que forças podem interferir em um jogo? O mago Paulo Coelho conversa com você. Já já, é imperdível.
Neste domingo, um programa especial para comemorar o aniversário de 10 anos do Domingão do Faustão. Tem a participação de Ivete Sangalo, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, só pra contrariar, Carla Vise, da banda Cheiro de Amor, e Gil, da banda Beijo. As atrações internacionais, Shakira e Alejandro Sanz. Os melhores momentos do Arquivo Confidencial. Uma homenagem aos artistas que começaram a carreira no Domingão. E ainda, as melhores pegadinhas e videocassetadas dos últimos 10 anos. Neste domingo, mais cedo, 15 para as 3 da tarde, Domingão do Faustão. Amanheceu e eu já vou me embora, vou Brasil afora, pode me esperar. Sou brasileiro e tudo nessa terra linda é pra se ver e pra se admirar. Por isso eu sempre vou tocando em frente, conhecendo gente em todo lugar. Amanheceu e eu já vou me embora, vou Brasil afora, pode me esperar. Amanheceu. Picapes, esse território é Chevrolet. Oi, tudo bom? Ô, Tato, dá pra gente dar uma carona pra tia Luzia? Claro. Vem, tia. Tia Luzia, Tato. Ah, tia Luzia tá indo pra mesma direção. Vem, tia. Peraí, você tem um biscoitinho? Tia Mercedes também. Todo amarelo. Grande. Vamos falar. Obrigada. Ai, que delícia. Vamos, Tato. Brasileiro é apaixonado por carro. E com essa paixão, a Ipiranga vem criando serviços para atender melhor. Entendeu por que todo dia mais de 500 mil de pessoas vão aos postos Ipiranga? Chegou o Carman, o primeiro e único perfume para homens com cheiro de carro importado. Carman deixa você muito mais man, muito mais car. Carman é produzido pelos laboratórios Hamster Brothers. Não, é Hamster Bro. Não, é Hamster Bro. Não, Hamster Bro. Bom, mas isso não é importante. O importante é que o Banco Real tem Real Master que dá 10 dias por mês sem juros no cheque especial. Real Master do Banco Real. Isso é importante. Fórmula 1 99, oferecimento Cerveja Antártica, onde tem festa tem Antártica. Real Master do Banco Real, isso é importante. Novo Astra, agora com 4 portas. E Ipiranga, apaixonados por carro como todo brasileiro. Pode não ter sido o máximo, mas esteve bem longe de ser ruim. Ricardo Zonta finalmente estreou na Fórmula 1 e cumpriu seu papel. Mas o que a gente pode esperar nesta temporada do novo brasileiro na Fórmula 1? Uma visitinha ao lar doce lar, o próprio Zonta responde. Ele comemora 23 anos de idade. Ela, 306. Ele ainda se deslumbra com a recém-iniciada carreira de piloto de Fórmula 1. Ela exibe orgulhosa as fachadas históricas e a modernidade do planejamento urbano. A Curitiba de hoje é quase a mesma que a de uma década atrás, quando Ricardo Zonta ainda era uma promessa do kart. Uma capital bem estruturada, mas com características de cidade do interior. Curitiba é tranquila, é bastante limpa, é uma cidade que eu gosto de vir para cá e descansar bastante. Só tranquilidade? Nem sempre. Com a palavra, o especialista em direção. O que eu noto aqui em Curitiba, quando o pessoal está andando com o carro, eu estou dirigindo também, que o pessoal, eles não se concentram no que estão fazendo. Eles andam no meio da faixa, não dão pisca para virar, para dobrar a esquina, alguma coisa assim, e isso provoca acidente. Mas não foi disputando espaço nas ruas que Zonta aprendeu a pilotar.
Pelo jeito, a escola foi boa. Desde o kart, ele já foi campeão em todas as categorias que passou. A última vez que o Ricardo Zonta correu no Brasil foi em 1995, quando ele ainda era piloto de Fórmula 3. Hoje ele mora em Mônaco, na Europa, mas sempre que pode dá uma escapadinha e vem para Curitiba matar a saudade de casa e também da cidade. O novato na Fórmula 1 sabe que as visitas vão ficar cada vez menos frequentes. O acerto do carro da BAR vai exigir toda a atenção de Zonta. No último treino em Silverstone agora, o carro foi melhor, deu desempenho bem melhor, a gente conseguiu fazer o carro andar um pouquinho mais rápido do que foi na Austrália. E eu espero que no treino de Barcelona agora a gente evolua mais para vir para Interlagos. A minha equipe, como é uma equipe nova, ela não sabe nem um pouco do circuito, ela não sabe quantas ondulações tem na reta, não sabe que marcha que tem que usar em cada curva. Então, no primeiro dia de treino em São Paulo vai ser bastante difícil para a gente, para evoluir o carro. E só no final de semana de corrida para saber se o carro vai ter condições de andar, competir entre os 10 primeiros ou não. Por essa você não esperava. No bloco anterior a gente contou que o Paulo Nunes, ídolo do Verdão, na verdade não se chama Paulo. Qual é o nome dele então? André? Pedro? Será Arilson? Ou Jovenildo? Acertou quem apostou na terceira opção. O artilheiro do Palmeiras se chama Arilson de Paula Nunes. Pode parecer loucura, mas o Paulo é Paula Nunes. Mas é claro que hoje, no Morumbi, você não vai chamar por Arilson, nem por Paula. Pode continuar a gritar boa, Paulo Nunes. Ele vai continuar a responder com muitos gols. Meu nome é Maurício, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Júnior Baiano. Júnior Baiano, por você ser um jogador com alta categoria, o que está acontecendo nos últimos jogos que você anda fazendo muitas faltas violentas? Aí, Maurício, o problema é que eu, por ser zagueiro, às vezes a gente tem que entrar um pouco mais duro, tem que tentar fazer uma falta para que nosso time que esteja recebendo contra-ataque volte a tentar não tomar o gol. Então, às vezes, a gente tem que fazer algumas faltas para que nosso time não tome tantos gols como estava acontecendo antes. Você sabe que o Esporte Espetacular está ligado em tudo o que acontece de interessante por aí. E nesse exato momento, em Brasília, está acontecendo uma das principais provas brasileiras de ciclismo. Quem conta de lá, ao vivo, é o repórter Tadeu Schmidt. Prova que todo ano muda um pouquinho a aparência da cidade. Nós estamos no Eixão Norte, uma das principais avenidas por onde passam milhares de carros por dia. Hoje a avenida está recebendo as bicicletas. Neste momento está acontecendo a prova feminina, daqui a pouco vai ter mountain bike, depois uma prova infantil para crianças de 5 a 10 anos, que é a maior diversão, e no final a elite masculina, a prova principal. Os melhores ciclistas brasileiros, alguns convidados internacionais, numa prova cheia de emoção que só deve ser definida no finalzinho. Globo, um caso de amor com você. Loucuras do futebol brasileiro. Em Minas Gerais, um padre vira chefe de torcida. Ele vai à arquibancada, canta, grita, chora, mas derrotas. Até na hora da missa, ele faz sermões sobre futebol. A cidade de Coronel Fabriciano seria uma das muitas do interior de Minas sem uma boa história de futebol, se não fosse um torcedor ilustre. Padre Hélio. É verdade, é um padre realmente que é torcedor do clube? Exatamente. Faz música, compõe música, faz tudo. O time perde, chora. A caminhada para encontrar o padre torcedor nos levou à rádio da cidade. Às 6 horas em ponto, ele reza ao vivo a oração da Ave Maria, pelos microfones da emissora. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E uma parte da oração, Padre Hélio dedica ao time de Fabriciano. A missão dele, jogando futebol, não é questão só de chutar a bola, não. Eu, como jogador, como profissional, a minha função, através do futebol, é provocar alegria numa população que está aqui, uma massa imensa, e vibrando, saci, 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 vibrando. O jogador tem essa função. Mas é na igreja que Padre Hélio veste sua fé no social. A túnica é colocada por cima da camisa do Saci. E em dias de jogos, ele se escala nas missas que começam mais cedo para não perder as partidas. É o corpo que será entregue por vós. A
paixão do Padre Hélio pelo social não fica apenas escondida embaixo da túnica. Durante a missa, ele pede proteção para o time de coração e ainda reza com os fiéis pela salvação do Saci no Campeonato Mineiro. O social da nossa cidade não está bem. Está numa fase ruim e se a gente não tomar cuidado, infelizmente, será rebaixado. Vai para a 2ª divisão. Depois de tanto esforço, tantos dias gloriosos. Então, nós estamos hoje nesta missa pedindo a Deus em primeiro lugar e a nós todos que aqui estamos para dar a maior força para o social. Nós vamos lá no campo, vamos apoiar, gritar, clamar pelo Saci, um santo Saci, que é pererê porque é cheio de vida. O padre socialino virou um sucesso tão grande na cidade que até os fiéis vão à missa uniformizados. A gente entra na dele, rezamos, fazemos as nossas orações também para o social ir para frente. Além de futebol, o Padre Hélio gosta também de música e é unindo as duas paixões que ele canta as fases que o time atravessa. Campeão! Você se lembra daquela musiquinha que uns anos atrás o pessoal começou a cantar? Que era mais ou menos assim. Se algum dia na vida você de mim precisar... Lembra? Essa música brotou, foi de uma situação complicada. Aí as músicas vão brotando de acordo com a situação. E se é o caso do social, se é alegria, brota coisa boa. Se tá na pior, tudo passa... Tudo pá. E agora melhorou. Chegou minha gente, chegou. Chegaram 6 contratados. E vamos lá. E se o social andasse tão afinado como o coral regido pelo padre, ele não precisaria peregrinar pela cidade em busca de dinheiro para contratar reforços. O social está na vice-lanterna do Campeonato Mineiro e Padre Hélio saiu em Via Crucis com a diretoria, batendo de porta em porta. O objetivo é, evidentemente, dar uma força para o nosso social. Apesar dessa crise toda que a gente está passando aí, empresa de ônibus, comércio, indústria, todo mundo apertado, mas eu vou contribuir. Eu, particularmente, a empresa não, que a empresa, infelizmente, no momento, ela não tem condição, mas eu, particularmente, vou ajudar o social com muito prazer. Mas é no estádio que o padre é muito bem recebido por um motivo simples. Pode falar pra eles que a oração já tá feita, já não tem jeito não. 2-0, tá feita, a oração tá feita lá. O time entra em campo e o padre vibra. Vai à chegada do adversário. E durante os jogos, sofre sem poder xingar nem quando o juiz erra. Sofre bastante, vai embora chateado, saindo da hora. Chora quando o time perde? Chora. Reclama muito? Bastante. Fica nervoso, nunca vi xingar, não. Na partida contra o democrata de Governador Valadares, o social precisava muito da vitória. Padre Hélio arrisca um palpite. Diz que o time vai ganhar por 1-0 e espera nervoso pelo gol. A cada ataque, ele levanta, aplaude o time e solta o grito de guerra. Mas é o democrata que quase marca. As mãos milagrosas do goleiro Pacato evitam a derrota. O jogo termina em 0-0. O social continua em penúltimo lugar e cada vez mais perto do rebaixamento. Mas se a fé move montanhas, a do Padre Hélio não vai acabar nunca. Eu acho que o pessoal está ainda encabulado, mas hoje eu jogou bem, muito bem. Questão de sorte. Para ser honesto, ainda tem esperançazinha. A luzinha está acesa ainda. Então, reza e canta Padre Hélio para espantar a má fase e, se Deus quiser, vai passar. Mas tudo passa, tudo passará. Fabriciano não vai mais chorar. O social de nossos corações vai nos trazer mais emoção. E agora é hora de ação, de bola na rede. Mesmo errando muito e sofrendo pressão, o Vasco vence e segue na liderança isolada do Campeonato Carioca. Vasco e Americano abriram a 5ª rodada do Campeonato Estadual. 3 para o Vasco, 2 para o Americano.
Com esta vitória, o Vasco se mantém na liderança, pelo menos até a rodada de hoje, quando o Flamengo enfrenta o Botafogo no Maracanã e pode empatar com o Vasco. Dos 3 gols, 2 de Luizão, que agora é artilheiro ao lado de Romário com 5. Vamos acompanhar os gols de 3 para o Vasco, 2 para o americano. Olha só o Washington, ele é rápido, a primeira chance do americano. Géder na área, Wagner também, vem o levantamento, olha o Mauro Galvão. Vai jogando com a esquerda, manda para o campo de ataque, Donizete na velocidade, olha o Donizete, emendou, o Ellerson. O Vasco vence por 1-0. Vai o Edson Souza, solta a bomba, Germano. Vem aí Donizete, Luizão continua pedindo, Alex também, olha Alex, a bola passou, sobrou, Luizão agora, emendou. Gol! Esse é o Paulo Roberto. Aí pra cima do Fabrício, ganhou bem. Pode até tentar o chute. Devolveu pro Camilo, levou pro pé direito, soltou a bomba. Gol do americano. Jogada do Paulo Miranda em profundidade pro Luizão. A chance do Luizão, pode pintar mais um. Gol! Olha o chute do Edson Souza, a bola é desviada. Gol! Portanto, com 2 gols do Luizão, tem 5, divide a artilharia com o Romário, mas o Romário pode passar o Luizão hoje, porque o Flamengo joga com o Botafogo, mas o Flamengo não pode passar o Vasco, no máximo, se igualar ao Vasco na liderança, se vencer o clássico do Maracanã. Saiu no L'Équipe, o principal jornal de esportes da França. Porque os campeões leem o Alquimista. Zidane, Ronaldinho, Leonardo, campeões europeus de tênis, campeões mundiais de atletismo. Todos eles leram o livro de Paulo Coelho e gostaram. E não foram só os atletas. Os números são impressionantes. Paulo Coelho já vendeu 24 milhões de livros. Em árabe, russo, italiano, inglês, coreano, chinês, holandês. Os livros do brasileiro são vendidos em 117 países, em 41 idiomas. Um fenômeno mundial. E a vida é um pouco isso. Nós nascemos, nós temos um começo e não temos um final. Sempre que a gente está batendo um pênalti na vida, na nossa vida diária, a gente está batendo contra alguém, né? No bom sentido. E você, claro que não está com todo mundo te apoiando. E aí sim, aí que você vê se a sua espada está afiada. Aí que você vê se você está realmente concentrado no que você está fazendo. Para começar, a primeira pergunta que todo mundo quer saber. Qual é o time de futebol do Paulo Coelho? Qual é o meu time? Vasco da Gama. Por quê? Algum motivo? Não, acho que o futebol justamente bonito no esporte é esse. Você torce, você se envolve, você sofre, você se tortura, você tem grandes alegrias sem nenhum motivo. Quem são seus grandes ídolos no futebol ou no esporte? Você tem ídolos realmente? Eu acho primeiro que o esporte é a coisa mais fantástica que nós temos. Não sei se você viu um filme chamado Rollerball, mas ele fala do futuro, e o futuro é justamente o esporte. O futuro é a espiritualidade e o esporte. Eu escrevi isso para um jornal francês recentemente. Porque no esporte você se envolve com alguma coisa, justamente sem motivo nenhum, só porque você se apaixona. Nós não nos permitimos apaixonar facilmente. E o esporte ele nos dá esse dom. A vida, em geral, é uma fusão da disciplina e da inspiração. Então, qualquer coisa que você faça para ser bem sucedido, você tem que ter as duas. E acho que você pode superar qualquer barreira. Um estádio lotado é certamente uma usina de energias várias, né? Cara, é uma loucura, né? O que você acha, assim, no mundo esotérico, assim, numa visão esotérica, o que você acha que se passa sobre um campo de um jogador que esteja ali no meio de um estádio com 100 mil pessoas gritando em volta e desejando coisas? Olha, tirando de lado qualquer referência a esoterismo, eu acho que quando você entra num estádio, é uma coisa muito enlouquecedora, né? Você sai daquele Maracanã, principalmente, você sai do túnel e de repente aquilo faz bum. E você olha que no começo eu entrava em pânico.
Eu entrava em pânico, eu dizia, vou passar mal, vou ter um ataque de coração. Não tinha começado o jogo nem nada, não. Mas aquele grupo de pessoas, né? Um jogador foi bater um pênalti com a torcida inteira contra, 80 mil pessoas torcendo contra e jogando ali uma energia ruim. Você acha que isso pode afetar para a vida do jogador? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Acho não, tenho certeza. O que ele tem que ter é o seu centro. E eu acho que isso se passa. Sempre que quando eu ganho, é porque eu já perdi. Quer dizer, a derrota é tão importante quanto a vitória. Não é boa, mas pelo menos pode te ensinar, pelo menos, a detestar aquilo ali e superar seus obstáculos. Uma partida inesquecível da sua vida? O final da Copa do Mundo de 94, porque quem me contou o final da Copa do Mundo de 94 foi a cidade. Eu não aguentei os pênaltis. Então eu saí, peguei uma mulher, a gente chegou a hora do pênalti e disse, acabou aqui. Aqui eu não aguento mais, vou sair. Então foi uma partida que eu não vi o final. Enfim, tensa, você sentia a energia e de repente a cidade fazia aí ficava em silêncio. Era outro, a Itália bateu no fim. Aí fazia silêncio. E não quero nem pensar. E de repente vem aquele ar e a cidade, os fogos, foi uma coisa muito bonita, eu nunca vou me esquecer. A partida inesquecível foi que eu não vi o final, foi que a cidade me contou. Que legal. O seu sucesso é mágico? O meu sucesso, claro que a gente tem sempre a cooperação lá de cima. Mas você tem que saber aqui também equilibrar o rigor e a compaixão. Você tem que saber equilibrar a disciplina e a inspiração. Saber os momentos que você tem que ser guiado e saber os momentos que você tem que ser, não, agora sou eu quem. Perfeito. Muita gente não sabe, mas todas essas músicas que você ouviu durante a entrevista são parcerias de Raul Seixas com o Paulo Coelho. Grandes sucessos da MPB nos anos 70. Aliás, Paulo Coelho parece ter nascido para o sucesso. Mesmo com muitas críticas negativas, ele virou um fenômeno editorial. Há quem adore e há quem deteste os livros dele. De todo modo, o fato é que Paulo Coelho é o brasileiro que mais vendeu livros em todos os tempos. Eles não têm tênis para jogar futebol. Os meninos da favela do Acari, zona suburbana do Rio de Janeiro. A bola para estas crianças fica dura. Igual a vida que levam. O pai e a mãe são dependentes químicos. E os garotos, por conta disso, também sofrem espancamento. Tem um menino que o pai tá preso, né? O futebol no chão batido ajuda cada criança a enfrentar as muitas pedras no caminho. E sair da favela é um alívio, uma festa. Hoje eu vou pagodear. Como é gostoso tá ir no samba, no samba. Você também pode ir no samba, samba. A próxima estação é Copacabana. Durante o percurso, uma boa surpresa. Agora, são meninos de rua. Até invadirem a praia. Aqui parecem outras crianças. Brincam. Tem algum moleque mais bonito do que eu? Jogam com mais vontade. Lembram de um ex-jogador de futebol de chão batido e de areia que saiu da favela de Acari. Já saiu algum craque de lá? Já. Quem? Ligeirinha. Ligeirinha? Quem é Ligeirinha? O cara, ele joga bem. Ele é muito rápido, por isso que é ligeiro. Ele começou da pobreza e depois foi se tornando um craque. Ligeirinho é o apelido de Luciano do Olaria, autor deste golaço contra o Fluminense. Luciano tem apenas 1,57 m de altura. Pelo tamanho, você imagina para quem ele dedicou o gol? Hein? Fala aí, Luciano. Esse gol vai meu compadre Romário, o baixinho lá, que também faz muitos gols bonitos. De baixinho para baixinho. Com 27 anos de idade, o sonho de Luciano continua sendo o mesmo de quando era criança em Acari. Ajudar minha família que precisa muito. Você ganha quanto por mês aqui? Eu ganho R$ 1.500.
Se a gente chegar um dia assim que nem o Luciano, pra gente já vai estar bom. Que beleza de gol que você fez, Luciano, motivando as crianças da favela do Acari. Assim, temos cada vez mais a certeza de que para aparecer um jogador, basta uma bola e um campinho de areia. A bola dos sonhos dos meninos da favela do Acari. Se Deus quiser, não vai demorar muito, eles vão estar numa final de Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia, como a de hoje entre Espírito Santo e São Paulo, onde vence quem tem mais domínio. Vamos ver agora o domínio de Magal e Jorginho de São Paulo. Aí, Magal. Que isso, hein? Aprenderam aonde? Isso aí foram muitos anos de dedicação aí no beach soccer, muito treinamento aí com o Júnior, e chegamos onde nós estamos agora, nesse ponto privilegiado para disputar a final do Brasileiro aí. E o Jorginho está preparando uma comemoração que ele vai antecipar agora no Esporte Espetacular. Tudo contigo, guri. Ontem eu dei um mata-leão nele sem querer, mas hoje vai ser um mata-leão para encaixar mesmo e apagar ele logo, para ele fazer logo 3 gols. É isso aí. Vamos esperar, daqui a pouco, Espírito Santo e São Paulo. Globo, um caso de amor com você. O Planeta Xuxa tá de cara nova. Esse planeta balançou! E o astral tá lá em cima. Tem os sucessos de El Chan, Terra Samba, Titãs, Que Loucura, Exalta Samba e um papo com Nívia Stelman, a Eliette de Suave Veneno. Neste domingo, 1 da tarde, Planeta Xuxa. Tô sentindo que hoje o Domingão vai ser muito especial, sabe por quê? Eu vou até chegar pertinho pra contar. Hoje é o último dia da nossa promoção. Meu amigo, é agora ou nunca. E é muito especial mesmo. Eu vou sortear 4 Paraty, 16 válvulas quando acelera, 1.0 quando abastece e 2 prêmios de 50 mil reais em barras de ouro. É a sua chance, agora ou nunca. Pega agora esse cartão, ligue pra 0800 700 500, digite o número do seu cartão e vamos torcer. Daqui a pouco eu volto pra sortear você. Gonçalves, Elivelton, João Santos, Paulo Autuori, Gustavo, Dunga. Eles vieram reforçar o time de craques do Inter. Sabe quem vai ser a próxima contratação? Você! Projeto Sócio Colorado. A sua chance de ser sócio do Inter com muitas vantagens. Ligue 051 833 32. Associe-se e marque você também um golaço. Promoção 50 anos de Pascoal. É a 10ª viagem pra Disney. Diz aí, Nestor. Opa, vamos ver quem é o felizardo desta semana. Eu peguei aqui o cupom, vamos conferir com o nosso auditor. Tudo certo, Marcos? E o nome do ganhador é Ranoir Haddad, São Paulo, capital. E ainda faltam 13 viagens para Disney. No final da promoção, você sabe, tem carro, picape, caminhão e trator. Passe na De Pascoal e participe. Promoção 50 anos de Pascoal. A diferença aqui dá prêmios para você. Orçamento Participativo de Alvorada. Domingo, 28 de março, às 17 horas, no Centro Social Urbano da Vila Cedro, plenária da Região 6. Bairros Cedro, Jundiaí, Maria Regina, Barcelos, Tupã, Morumbi e Nova Americana. Orçamento Participativo 2000, a cidade que você faz. Prefeitura de Alvorada. Administração Popular. Uma crise bancária.
Fantástico, você vai conhecer o único lugar no Brasil que estuda os hábitos e curiosidades dos macacos e descobrir como eles fascinam, encantam e às vezes até assustam as pessoas que se aproximam. O craque Raí ataca de repórter por um dia e mostra a França que existe dentro de São Paulo. Domingo, no Fantástico. Oferecimento União. A gente ama quem ama fazer doce com o nosso açúcar. Campeonato Brasileiro de Beach Soccer. Oferecimento McDonald's. Está na mão do consumidor recusar aumento de preços. Skol, a cerveja que desce redondo. Sedex, é dos Correios. Mandou, chegou. Caixa Econômica Federal, o banco de uma vida melhor. Renova Consul 300. Consul é sempre mais. Clássico no Rio. Clássico em São Paulo. Hoje tem casa cheia? Tem, sim, senhor. Uma semana de cão. Os jogadores do Corinthians passam dias de apreensão e medo na excursão Pesadelo ao Paraguai. Mas o nordestino chega para vencer em São Paulo. O atacante Jackson quer conquistar os paulistas no Morumbi. Por que o campeonato carioca está batendo recordes de bilheteria? Exclusivo, a incrível aventura dos jogadores de futebol brasileiro em um lugar perdido e gelado, chamado Ilhas Faroe. E como foi o jogo da nossa seleção hoje cedo na Ásia? Quem deu show? Quem deu vexame no time de Vanderlei? 2 bons jogos no sábado pelo Campeonato Paulista. O São Paulo de Carpegiani vai transformando as goleadas em rotina. Já o Santos sofre, mas segue em frente. O Rio Branco de Americana fez a equipe de Leão rugir de raiva. O torcedor viaja com o peixe na cabeça. Em Americana, a torcida santista não vê Viola em campo. Mas o reserva Rodrigão mostra que também é oportunista. 1-0 Santos. Para não decepcionar em casa, o Rio Branco pressiona e acerta. Marcos Teixeira manda uma bomba. Zete nem vê a cor da bola. O gol que valeu a liderança do Grupo 4, pelo menos por um dia, foi de Marcos Assunção. E do jeito que ele gosta, cobrando falta. Santos 2, Rio Branco de Americana 1. Marcos Assunção do Santos! Enquanto isso, no Morumbi, o São Paulo enfrentava o Mojimirim e a zaga surpreendia. Dessa vez, a defesa foi pro ataque. O primeiro ataque é mesmo o da torcida. Trazer as filhas ao estádio é mais que um sacrifício. Consequências de uma torcida eufórica. Logo no começo do jogo, Marcelinho faz de cabeça 1-0 São Paulo. E é bom aproveitar. Essa é a única alegria no primeiro tempo. Não estou ligando muito pro jogo, porque o jogo está muito devagar. Carpegiani segue o exemplo da torcida e sacode o time. Um puxão de orelha é suficiente para a defesa mostrar trabalho. Bordon faz o segundo do tricolor. Mesmo com 3 atacantes em campo, são os zagueiros que surpreendem. Agora é a vez de Edmilson marcar um belo gol. E quando o Mogi tenta reagir, Roger está lá para defender. A torcida agradece. Não é mole, não! E o Roger já merece o seleção! Agora é só dar continuidade de trabalho e quando o professor precisar, o Roger pode contar com o Roger. O jogo está para o São Paulo, assim como o gol para Bordon. É dele o 4º e o último da goleada. Quando as coisas não estão dando muito certo, a gente sai daqui de trás como surpresa para fazer um golzinho. São Paulo 4, Mojimirim 0. Numa tarde reservada aos zagueiros. Um paradoxo, né? Que eu jogo com 3 atacantes
os meus defensores que acabaram fazendo os 4 gols. Sorte tricolor. Com a goleada, o torcedor pode dormir mais tranquilo. Que soninho, hein? O Domingo de Esporte começou bem cedo para os brasileiros. A nossa seleção, cheia de novidades, enfrentou a Coreia do Sul. Veja como o Vanderlei Luxemburgo começou a temporada 99. A novidade fecha 9, mas quando o Jardel aparece, é sem a bola. Falta força de ataque, nada de futebol total, como queria Vanderlei Luxemburgo. Jardel e Amoroso aparecem juntos e desentrosados. E a vigilância dos adversários é feroz. Onde se vê um Amoroso, surgem 2 coreanos. Para cada Rivaldo, 2 marcadores. A diferença técnica entre os times é enorme, mas não parece. Uma única cobrança de falta de Juninho e só. A escola asiática, com sua correria, impõe sérias dificuldades à seleção. No segundo tempo, Rivaldo chega, encara o goleiro, mas a bola não chega ao gol. E até a defesa brasileira passa sufoco. Luxemburgo tenta um ataque novo. Alessandro e Fábio Júnior substituem Jardel e Juninho. O Brasil chuta mais a gol que os coreanos, mas não consegue chegar ao primeiro gol da temporada 99. Entra Felipe e já na primeira jogada dá um belo passe ao também vascaíno Odivan. Rivaldo recorre ao talento individual e a gente fica no quase. A 4 minutos do fim, Rogério aparece. É hora de segurar o empate. Mas já nos acréscimos, Dorroquim faz o gol para a história. Se você acordou tarde, acredite, o Brasil começou o domingo perdendo para a Coreia do Sul. Que feio. Dia de luz, festa do sol e o barquinho a deslizar. Nem sempre. Você não viu o repórter Pedro Massan em apuros na Baía de Ilhabela. No começo até que ele manteve o bom humor. Muito bem. Rindo para não chorar, nossa situação é crítica. Ó, o barco está esvaziando. O motor afogou. O motor afogou. Afogado. Vai lá, André. Afogado. Manda ver. Só a televisão, né? Mas depois a coisa foi ficando feia. Beleza. Será que ele viu a gente aqui? Felizmente, um barco resgata a nossa equipe e esse Titanic tem final feliz. Trocando as bolas, Pelé, quem diria, vira goleiro. O Rei desafia os garotos das divisões de base do Santos a acertarem pênaltis chutando com o pé fraco. E não é que Pelé agarra direitinho, ele só não cumpre a promessa de dar $1.000 a quem fizer gol. Essa não vale. Tava fora do lance, hein? Para um ex-atacante de 58 anos, até que o goleiro Pelé bate um bolão. Te cuida, Edinho. Ê, Macarena. Bem que Ronaldinho podia treinar um pouquinho só. Dona Sônia merece. O craque dá vexame quando é convidado para rebolar no aniversário de 50 anos da mãe. Sob o comando do bailarino Carlinhos de Jesus, até o desajeitado Roberto Dinamite se sai melhor que o fenômeno. Falta malemolência. Será que o frio europeu congelou o jogo de cintura de Ronaldinho? O fim do mundo. Você já ouviu falar nas Ilhas Faroe? Provavelmente não, mas acredite, até lá tem brasileiro jogando futebol, sofrendo e lutando por dias melhores. Heróis? Loucos? Aventureiros? Tire você mesmo a sua conclusão. O Esporte Espetacular foi até o fim do mundo e mostra essa incrível história, com exclusividade para você. Diz uma antiga lenda que enquanto Deus criava a terra, ele resolveu parar para cortar as unhas. Alguns pedacinhos caíram no norte do Oceano Atlântico e viraram as Ilhas Faroe.
O inventor da lenda só se esqueceu de comentar o seguinte: Deus tinha unhas muito bonitas. A gente nem sempre vê as unhas de quem vive aqui. Pelo menos até o pescoço, eles têm que se defender. O pior inimigo da população das Ilhas Faro se chama frio. Num dia típico de inverno aqui, a temperatura fica entre 0 e 5 graus negativos. Já no verão deles, no meio do ano, a temperatura média é de 11 graus. Eu disse 11 graus no verão. Para piorar, venta e chove o ano todo nas 18 ilhas do arquipélago. No inverno, a única água que não congela é a água do mar. O passeio de barco, a casa à beira-mar, tudo isso pela televisão é super romântico. Mas aqui no barco, com o vento cortando o rosto, nem tanto. Bem longe do Brasil, no extremo norte do Oceano Atlântico, a 300 quilômetros da Escócia, 600 da Noruega, as Ilhas Faro se transformam num paraíso. Um paraíso para o jogador de futebol do Brasil. E aqui é o verdadeiro paraíso. Pra você ver que é tanto paraíso aqui que as portas não tem nem chave, não tem nem tranca na porta. Quem trabalhar de chaveiro aqui morre de fome. Marcelo e outros 5 corajosos são os primeiros brasileiros na história do futebol das Ilhas Faro. Eles vieram juntos pra cá. Estão recém-chegados, apanhando ainda do novo estilo de vida. O Robson chegou aqui na neve com um sapatinho italiano. Um detalhe, princesa. 5 graus abaixo de zero. Eu sabia que estava nevando, senti frio, mas não senti vergonha, né? O zagueiro Robson também não fazia ideia da comida que ia encontrar. Tipo de comida que eu nunca vi no Brasil, eu nunca comi isso na minha vida. Vou comer agora. Peixe, isso aí? Peixe seco. Muito ruim. Nenhum deles tinha visto neve antes. Os 6 homens barbados, todos com mais de 21 anos, se esquecem rapidamente do frio de 4 graus negativos. Quem vê neve pela primeira vez e não fica radiante, ou é ruim da cabeça, ou está muito resfriado. Coloca seu rosto no meu, chega mais perto de mim. Faça de conta que eu sou seu namorado. Amar você é bom demais. No auge do inverno, com o campo todo coberto de neve, eles têm que treinar ao ar livre e à noite. Fim da alegria. Início da pior parte. 5 piques de 300 metros para começar. Se os jogadores locais, que fazem isso quase todo dia, ficam sem força, imagine o corpo tupiniquim. Esses pulmões a vida inteira só conheceram ar quente. Negócio que vem queimando por dentro do peito. Só quem tá aqui é que sente. Muito ruim. Muito ruim. O paraíso não é mais aqui. Estar nas Ilhas Faro virou castigo. Ok. Dá-me força, senhor. Se pelo menos o gelo fosse um alimento energético. Mas não, a força tem que vir do sangue. E o sangue brasileiro dribla em qualquer clima. Todos moravam no Rio e trouxeram a manha do futebol de areia. A malícia na neve é quase igual. Eles treinam como se estivessem em Copacabana, alongando sob o sol de fim de tarde. Criar a fantasia do paraíso é a melhor maneira que eles encontraram de suportar a dureza da nova rotina. Não existe diferença entre pobre e rico aqui. Aqui todo mundo é igual. Agora sim, uma bela razão para afirmar que aqui é realmente o paraíso. Um paraíso social. Os brasileiros moram na cidade chamada Gota. Todo mundo tem casa própria. Os 6 se dividem em 2 casas grandes, antigas, muito bem conservadas. Nossa casa tem 2 andares, aqui é o primeiro andar e aqui é o segundo. Quantos quartos? São 4 quartos e um banheiro. A televisão é a maior diversão de um povo que vive com muito conforto, mas sem tentação para gastar. A cidade dos brasileiros não tem um cinema, uma boate, um restaurante sequer. A grande atração da rua principal são os passos do carteiro. Ou a filhinha do vizinho, congela quando me vê. Nesse frio também, quem não congelaria? Só as ovelhas.
Nas Ilhas Faro, são 2 por habitante. No inverno, elas têm que cavucar para conseguir comida, mas nem por isso deixam de saudar o visitante. Os brasileiros, de vez em quando, treinam protegidos do frio. Todos vivem bem aqui com um salário de $2.000 por mês. Ou seja, cada um fatura quase R$4.000, mas tem que dar conta de 2 empregos. À noite, jogar bola. E durante o dia... O bacalhau que você talvez coma na Sexta-feira da Paixão pode ter sido salgado pelo meio-campo Marlon e carregado pelo centroavante Marcelo. Os 6 brasileiros ficam de 8 da manhã às 5 da tarde cuidando de algumas toneladas de bacalhau que vão correr o mundo inteiro. O pessoal da fábrica ensina as espinhas do ofício em faroês ou inglês. Bread, pão, coffee, café, minhoca, leite. Minhoca? 2 vezes por semana, eles recebem aula de faroês, a língua falada pelas 45 mil pessoas que vivem nas ilhas. Qual é o seu nome? Marcelo. Gostei. Estou arrebentando em faroês, sou animal. A partir do fim de abril, eles vão ter que arrebentar no Campeonato Faroês. Atualmente, eles treinam e levantam as mãos para o céu. A vida agora é outra. No Brasil, Moisés se sustentava como trocador de ônibus. Marlon tinha virado ajudante de pintor. Lúcio ralava como operário na construção civil. Todos estavam desempregados no futebol. Cada jogador começa agora a reconstruir a carreira graças a um arquipélago distante e gelado. Seria aqui o fim do mundo? Para os brasileiros, as ilhas são o recomeço. Ou talvez o começo de uma vida bem mais justa na profissão que escolheram. Quer voltar para o Brasil agora? Não. Muito bom, tá bom aqui. Tá por aqui mesmo. Que isso, mano? Não. Aqui é minha casa. Diz uma antiga lenda que enquanto Deus criava a terra, ele resolveu parar para cortar as unhas. Alguns pedacinhos caíram no norte do Oceano Atlântico e viraram as Ilhas Faro. E nosso repórter por aí segue nos confins do hemisfério norte. Na semana que vem você vê uma história ainda mais quente em um país ainda mais frio. A 15 graus abaixo de zero, as incríveis aventuras dos brasileiros que jogam futebol na Islândia. Corinthians e Palmeiras. Hoje é dia de jogão, é dia de Morumbi fervendo. O clássico paulista é o nosso assunto de daqui a pouquinho. Antes vamos falar de um outro campeonato. Do fracasso, das lágrimas e do vexame para os dias de alegria e glória. Parece enredo de filme açucarado americano, mas acredite, é a mais pura verdade no futebol brasileiro. A nossa história começa triste. Música de fossa, maestro, por favor. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém amava, ninguém queria o Campeonato Carioca. Estádios vazios, jogos desinteressantes, tabela que mudava todos os dias, traseiros à exposição pública, jogadores que nunca apareciam, dirigentes que apareciam demais. O fundo do poço foi no fim do último campeonato, com WO e estádio deserto. Um super vexame. O Vasco levou o título mais sem graça da história. O futebol do Rio merecia ser mais bem tratado. Música, maestro. Eu não sou cachorro, não. Não, cachorro não. Era preciso mudar para merecer de novo o amor das torcidas. Organização, parceria com a iniciativa privada, lucro, credibilidade. Se a regra é clara, vamos respeitá-la. O estadual de 99 é o renascimento. Agora sim, maestro, música de esperança. Os bons tempos estão de volta e os números não deixam a menor dúvida. Em 4 rodadas, o Campeonato Carioca deste ano já tem mais público do que todo o campeonato do ano passado.
A média é de 15.500 pessoas por partida, descontando os jogos dos times pequenos. Algumas bilheterias são incríveis. Mesmo com a crise econômica, o Flamengo reuniu 40 mil torcedores contra o modestíssimo Itaperuna. No domingo passado, Vasco e Fluminense levaram 126 mil torcedores ao Maracanã. No ano passado, o duelo entre esses mesmos clubes teve apenas 13 mil amargurados pagantes. A boa fase anima o torcedor do Vasco. O campeão do Rio, São Paulo e da Libertadores tem em média 35 mil torcedores por jogo. Bem próximo está o Fluminense, talvez o maior símbolo dos novos tempos. O clube luta para se reerguer com paixão e profissionalismo. O time de Parreira já arrastou 138 mil torcedores aos seus 4 jogos. O melhor disso tudo é que com os estádios cheios, os clubes se enchem de dinheiro. Com dinheiro, contratam mais craques. E aí, os estádios ficam mais cheios ainda. Quer dizer, o círculo vicioso que vinha jogando o Campeonato Carioca para o fundo do poço, agora se inverte. Melhor para você, melhor para os clubes e muito melhor para o futebol brasileiro. Música triunfal, maestro. Hoje tem Flamengo e Botafogo no Maracanã. O alvinegro vem em péssima fase, sem vencer há 4 jogos. Mas enfrentar o maior rival sempre empolga a torcida. Ainda mais que o Flamengo vem invicto, com Romário liderando a artilharia. 5 gols em 4 jogos. Nós que estamos aqui, fazemos muito pelo Flamengo, pela parte profissional, e a outra grande parte é pelos torcedores, porque a gente sabe que muitos deixam às vezes de comprar alguma coisa, até de comer, para ir ao Maracanã, e nós não podemos decepcionar. A torcida gosta de ver o quê? Vontade, raça, né? Determinação. A torcida gosta de ver isso. Rivalidade, craques, tradição, a expectativa é de um público espetacular para Flamengo e Botafogo. 100 mil pessoas devem ir hoje à tarde ao Maracanã. Viva o futebol brasileiro! Mas espere um pouco. A nossa história, que teve começo triste, ainda tem fim desconhecido. Música de suspense, maestro, por favor. Tudo depende dos dirigentes. Se eles voltarem ao balacobaco, o torcedor arruma outro amor. Agora, se eles forem bons meninos, se eles continuarem fiéis, aí você já sabe. Era para ser apenas uma semana cansativa na maratona de jogos do Corinthians, mas acabou sendo muito pior. Conflitos, bombas, caos, desordem. O Timão passou por dias de apreensão e sofrimento no Paraguai. Para enfrentar o Palmeiras hoje à tarde, os jogadores tentam esquecer a excursão pesadelo. O Corinthians pegou o avião e o caos tomou conta do Paraguai. O vice-presidente foi assassinado e as acusações caíram sobre os partidários do presidente Raul Cubas. Foi assim que o time desembarcou em Assunção, capital do Paraguai. Os jogadores estavam muito assustados. Meu Deus do céu, quero ir embora logo daqui, o mais rápido possível. Já não tem nenhuma segurança aqui. O exército entrou em prontidão, a população foi às ruas, dividida entre os que apoiavam o presidente e os que exigiam o impeachment. As fronteiras do Paraguai foram fechadas e na Ponte da Amizade, os torcedores do Corinthians impedidos de seguir viagem. Os mais fanáticos não se conformaram. Fui nadar, com certeza me levando, aí chegou a polícia marítima e falou pra mim voltar nadando mesmo. Eu peguei e voltei nadando. Os juízes argentinos não conseguiam entrar no Paraguai e o jogo do Corinthians contra o Cerro Porteño ficou ameaçado. Galvão Bueno contou o que todos sentiam em Assunção. Entre os jogadores do Corinthians, o ambiente é de tranquilidade, mas o clima em Assunção é cada vez mais tenso. O exército continua nas ruas e o povo paraguaio vive a incerteza quanto ao futuro do país. E no fim da tarde, a Confederação Sul-Americana confirmou a realização do jogo no estádio do Cerro Porteño, menor e mais seguro.
Com medo, apenas 7.000 torcedores foram às arquibancadas. Talvez também por medo, os corintianos não se encontraram no gramado e levaram um banho de bola. Edilson e Marcelinho mandaram na trave, mas o Cerro mandou pro gol 3 vezes. Para piorar, Rincon saiu de campo com cartão vermelho. Era só o começo da excursão pesadelo. E quem apostava em uma solução rápida para a crise política do país, errou. Assunção viveu uma noite longa e tensa. A todo momento, confronto com a polícia. Centenas de pessoas se feriram. Os jogadores quase não saíam do hotel. Só lá eles se sentiam seguros. Um dos únicos a se arriscar foi o paraguaio Gamarra. O melhor zagueiro do mundo é um super-herói no país. Ele gravou comerciais para campanhas beneficentes e foi convidado a participar de um programa de auditório. Numa espécie de Faustão paraguaio, Gamarra foi a estrela de algo parecido com o nosso arquivo confidencial. Depoimentos emocionados de colegas de infância, de parentes e um encontro surpresa com o melhor amigo dele, o goleiro argentino Goicoechea. O xerife balançou. Eu achei que ele estava quase chorando. Também ver aí a lembrança quando a gente era criança e de repente você já tá quase velho já. Já fica já emocionado. Mas lá fora os conflitos continuavam. Mesmo assim, para surpresa de muita gente, o segundo jogo da excursão pesadelo foi confirmado. Corinthians e Olímpia vão jogar no Defensores del Chaco, o maior estádio do Paraguai, com capacidade para 40.000 torcedores. No alçapão paraguaio, com a torcida bem próxima, o Corinthians saiu atrás, neste gol de Marcelo Paredes. No intervalo, acredite se quiser, mais um susto com a falta de eletricidade. Parecia uma tortura. Mas o jogo recomeçou com todos sãos e salvos. Ou melhor, quase todos. O técnico Luiz Cubidias, do Olímpia, simplesmente desapareceu. Sumiu, escafedeu-se. O time passou a ser dirigido pelo auxiliar. Era apenas mais uma loucura na excursão pesadelo. Na raça, na superação, o Timão seguiu lutando, acreditando na vitória. E ela veio com 2 belos gols de Vampeta e de Everton na virada. Final Corinthians 2, Olímpia 1. Apesar de tantos imprevistos, apesar de tanto cansaço, apesar de tantos sustos, o Timão garantiu a vaga na segunda fase da Libertadores. A excursão pesadelo, enfim, terminava. E certamente não deixava saudades. Enquanto o Timão passava por muitos apuros no Paraguai, aqui no Brasil, um jogador do Palmeiras se preparava para uma outra guerra. Uma batalha pessoal vivida por milhões e milhões de brasileiros. São Paulo de todas as raças, de todas as crenças. São Paulo da garoa, do trabalho, São Paulo do Brasil. Dos nordestinos que estão aqui para construir a maior cidade do país. Gente que acredita, que sonha em ver a família mais feliz. Gente como o atacante Jackson, mais um nordestino que este ano veio tentar a sorte na grande cidade. O maranhense de Codó ganhou destaque no Sport Recife. Fez 8 gols na campanha do time no último brasileiro. Chegou à seleção, chegou ao Palmeiras, chegou a Sampa. E devagar vem mostrando seus gols. 5 até agora. Aos 25 anos, Jackson deixou raízes para respirar São Paulo. Um pouquinho de floresta no topo de um dos prédios mais altos, em pleno centro da cidade. Você está 3 meses aqui em São Paulo e está conhecendo um lugar que pouca gente conhece, na verdade. Eu não tinha ouvido falar desse jardim aqui, muito bonito mesmo. Impressionante aonde está esse jardim, né? As pessoas têm que vir ver para poder crer. E pode acreditar sim. Entre árvores e plantas de nomes exóticos, uma faz Jackson voltar à infância. Sei, ó. É goiabeira mesmo. Isso aqui eu conheço muito, né? Você vê como eu estou entendido, a goiabeira da América tropical. Por sinal, no quintal da minha casa, você também tem. Ele ainda não viu nada. Daqui de cima, São Paulo faz qualquer um voltar a ser criança. Faz a gente acreditar que pode tudo nesse mundo. Chegando. É como você disse, é fera olhar daqui de cima, né? Como é que é?
espera, porque aqui a gente olha praticamente tudo. A gente vê que daqui de cima São Paulo não parece tão assustador como parece. Daqui a gente fica um pouco mais protegido, porém na altura dessa. Ah, na altura dessa, né? Agora se eu te deixar lá embaixo, sozinho, você sabe voltar para sua casa aqui em São Paulo? Ali não. Mas me deixando mais ou menos ali, eu acerto chegar na academia do Palmeiras, com certeza. Tem confusão, dá pra ver daqui de cima? Eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo ali, mas o negócio não tá bom ali embaixo, não. Melhor tá aqui em cima, né? Em cima tá bem mais tranquilo. Olhando de cima, a imensidão não assusta. Este é apenas mais um território que Jackson quer conquistar com seus gols. A chance pode vir hoje à tarde no Morumbi. Para a torcida do Palmeiras, eu acho que o time está melhorando a cada jogo que passa e com certeza nós vamos entrar para esse jogo para conseguir os 3 pontos positivos e que compareça ao estádio e dê força do começo ao fim. E para o Corinthians? Que tome cuidado que o Palmeiras vai para vencer o jogo. Hoje pode ser o dia de Jackson, esse nordestino que com a certeza de vencer faz uma declaração a São Paulo. Descobri que te amo demais, descobri em você minha paz, descobri sem querer a vida, verdade. Palmeiras e Corinthians, um jogaço para o torcedor esquecer a derrota de hoje da seleção brasileira. E atenção, a nossa seleção ganha mais um reforço, ao menos aqui na Globo. O Negritude Júnior entra em campo e joga no nosso time. Semana passada rolou o maior agito nos corredores da TV Globo. O grupo Negritude Júnior veio gravar a música e o clipe que vão abrir as transmissões dos Jogos do Brasil na Globo em 99. Fala mais do timbre, vai mais um golaço, se liga, é o Brasil que tá mandando no pedaço. Depois da gravação das vozes, lá foram eles para o estúdio gravar as imagens do clipe. Nos intervalos, mais som. El vento las campanas. Tudo pronto. O resultado você confere agora no Esporte Espetacular. Fora, a bola vai rolar aqui. A bola vai rolar aqui. Jogue a tristeza fora, é o Brasil que vai jogar. É o Brasil que vai jogar. Jogue a tristeza fora, o nosso time tá demais. Tá demais. Jogue a tristeza fora, a taça é nossa e ninguém tira mais. A galera torcendo à vontade. Nesse clima só rola amizade. Faz o grito. Vai mais um golaço, se liga, é o Brasil que tá mandando no pedaço. Rola mais um drible, vai mais um golaço, se liga, é o Brasil que tá mandando no pedaço. Rola mais um drible, vai mais um golaço, se liga, é o Brasil que tá mandando no pedaço. Rola mais um drible, vai mais um golaço, se liga, é o Brasil que tá mandando no pedaço. Pela vontade, nesse clima só rola amizade. Já é mais um grito de gol, é o que vale. Que golaço! É, belo reforço para a nossa seleção. E tomara que a sorte mude na quarta-feira, quando o Brasil pega o Japão.
Dedos cruzados e até lá. Fique agora com a turma do Didi. Uma ótima tarde para você. A gente se vê. Valeu, até o domingo que vem. Tenha uma ótima tarde. Neste domingo, um programa especial para comemorar o aniversário de 10 anos do Domingão do Faustão. Tem a participação de Ivete Sangalo, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, só pra contrariar, Carla Vise, da banda Cheiro de Amor, e Gil, da banda Beijo. As atrações internacionais, Shakira e Alejandro Sanz. Os melhores momentos do Arquivo Confidencial. Uma homenagem aos artistas que começaram a carreira no Domingão. E ainda, as melhores pegadinhas e videocassetadas dos últimos 10 anos. Neste domingo, mais cedo, 15 para as 3 da tarde, Domingão do Faustão.